Oi, meu amigo, minha amiga pecuarista, tudo bem com vocês? Carol Garcia chegando com mais um episódio do nosso podcast, o AcriCast, a voz da pecuária de Mato Grosso, hoje com um tema extremamente relevante para você, pecuarista, mas é claro, como eu sempre digo, você que não é pecuarista, mas atua no setor, tem curiosidades, passou por aqui, fica comigo, porque o tema vai ser muito importante para a sua produtividade, entre outras consequências aí. A gente está recebendo hoje ela que é zootecnista, professora da Universidade Federal de São João del Rei, autora de 3 livros, Plantas Forrageiras, Seu Dinheiro é Capim, Seu Pasto é Lavoura e o 4º, Todo Ano Tem Seca. Ela também é coordenadora das redes sociais Forragicultura e Pastagens. E ó, vou falar um negócio, bomba na internet, canal no YouTube, Instagram. Aqui comigo eu tenho o privilégio de receber a Janaína Martuscello, que é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Carol. Um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra muito grande estar podendo fazer esse podcast, né, da Acrimate. Eu tenho certeza que vai ter aqui, não só nesse episódio, mas em todos os outros, um conjunto de informações muito valiosas para o crescimento da nossa pecuária. Você que eu não falei aqui, mas é uma grande comunicadora do agro também, né? Então, olha o desafio aqui, gente. Além de zootecnista, entendido o assunto, é uma grande comunicadora porque você tem levado muita informação por meio das redes sociais, né? Isso, Carol. Eu, principalmente na pandemia, eu descobri que havia uma necessidade muito grande da gente se comunicar bem com o pecuarista. Porque a ciência e a tecnologia, elas existem, estão sendo feitas dentro das universidades, dentro das Embrapas, mas até certo ponto nós temos dificuldade de colocar essa ciência dentro das porteiras. Então, os livros, esse que você citou, principalmente os 3 últimos, o Seu Dinheiro é Capim, Seu Pasto é Lavoura e Todo Ano Tem Seca, eles vieram durante esse processo com o objetivo de entregar para o pecuarista uma literatura que fosse consumível, ou seja, algo que eles conseguissem entender, nada de gráfico, nada de artigo em inglês, porque quando a ciência gera essas coisas, não chega onde tem que chegar. O público final é o pecuarista, nós precisamos transformar a pecuária. Então, hoje o meu propósito é a popularização da ciência e da tecnologia em pastagens. Eu quero fazer a ciência chegar dentro da porteira, porque quando isso acontecer, nós vamos transformar a nossa pecuária. Gente, que coisa linda. Assim, só por aí eu já sou sua fã, porque, principalmente nós jornalistas, que somos comunicadores e temos esse papel de traduzir, de transformar a comunicação e deixá-la mais clara, a gente ama quando vê profissionais de áreas tão técnicas tendo essa preocupação. Acredito que como professora também acabou ajudando nessa transição, nesse seu olhar, porque você está ali nessa área de ensino. E hoje também tem um podcast, né? Além, você está me falando dos bastidores. A gente tem o podcast Forragicultura e Pastagem, já está há 2 anos no ar, então bastante episódio lá para o pessoal ouvir. Também com esse objetivo, Carol, popularizar a ciência e a tecnologia. Porque o podcast, o técnico de campo, às vezes o pecuarista, a minha região, que é uma região também de leite, o pessoal escuta na hora da ordenha, então eu já sei disso, então isso é muito bacana. Então é mais uma forma que eu encontrei, de levar essa ciência e essa tecnologia. Porque, Carol, vou compartilhar com você e também com todo mundo que está ouvindo e assistindo. Eu tenho um sonho, Todo mundo sonha, não é isso? Sim. Eu tenho certeza que você tem seus sonhos, claro, os pessoais e os profissionais, Sim. Os meus sonhos pessoais eu realizo junto com a minha família, mas eu tenho um sonho profissional. E é assim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Então eu sou abusada. Eu sonho grande. O maior sonho da minha vida profissional, Carol, é que a gente não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Uau! Então assim, provavelmente eu não vou ver. E eu tenho um agravante nesse meu sonho. Eu não consigo realizar ele sozinha. Porque quando você quer fazer uma viagem, é o sonho da sua vida, o que você faz? Você trabalha, economiza dinheiro e vai. Sim. Eu não consigo porque eu não sou dona dessas áreas degradadas. Eu preciso do outro. Então eu preciso que o pecuarista do Mato Grosso, eu preciso que o pecuarista do Brasil inteiro compre meu sonho. Então é isso que eu estou tentando fazer todos os dias nas redes sociais, mostrando o caminho para que a gente não tenha pasto degradado no Brasil. Porque se o pecuarista realiza meu sonho, a vida dele melhora consideravelmente. Por quê? Fazenda de pasto rapado é fazenda de caixa rapado também. Uau! Fala isso para essa câmera. Para cá? Para cá, por favor. Fazenda de pasto rapado é fazenda de caixa rapado. Então nós precisamos recuperar os nossos pastos
para que a gente tenha uma pecuária lucrativa e rentável. Sensacional. Esse é o objetivo. Ô, Jana, e eu tô íntima, né? Ah, que delícia. Ô, Jana, e esse é ainda um grande gargalo da pecuária brasileira? Nós estamos sendo pressionados pelas lavouras, o que não está errado, entendeu, Carol? Não tem nenhum problema que a gente entregue algumas áreas da pecuária para a lavoura. Eu não vejo nenhum demérito nisso. Tá? Porque realmente só vai permanecer na atividade pecuária aquele pecuarista que se tecnificar, só vai ficar na pecuária aquele pecuarista que dominar os fatores de produção e a gestão da sua fazenda. Se ele não dominar os fatores de produção, o que são esses fatores? É produção e colheita de capim. Né? Dominar o ciclo pecuário, compreender, trabalhar, fazer caixa na alta para poder estar bem na baixa, porque o ciclo vai rodar, não tem jeito, ele vai vir de novo. Né? Então, isso é o domínio dos fatores de produção. Né? Esse é o bate-papo da palestra, né, que me foi imputada aqui hoje. Né? Então, esse domínio dos fatores de produção aqui vai fazer toda a diferença. Né? Então, o maior gargalo da pecuária brasileira hoje é manejo de pastagem e gestão. A gente tem muita dificuldade em fazer essas coisas. Né? Manejar pasto não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos essa quantidade de área degradada no Brasil. O Brasil hoje ele tem aproximadamente 160, 170 milhões de hectares de pastagem. Isso significa dizer, Carol, que vários países da Europa cabem dentro do imenso pasto Brasil. Né? Só que metade dessas áreas, ou um pouco mais, esse é um número difícil de ser quantificado, está degradada, apresenta algum estágio de degradação, de fraco, moderado a forte. O que quer dizer que está produzindo aquém do que poderia. Então, nós precisamos fazer um trabalho de recuperação dessas áreas. Esse trabalho vai ser como? Será que vai ser um trabalho em que nós vamos fazer sistemas integrados? Provavelmente, porque eu acho, acredito nisso e as tendências têm apontado para isso, que a integração é o futuro da nossa pecuária. Só que tem uma questão importante, Carol, que precisa ser dita e reforçada. Eu sempre falo isso e reforço isso aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Qualquer área que você faz lavoura, você pode fazer a pecuária. Mas não é qualquer área de pecuária que você consegue fazer lavoura. Olha, isso é importantíssimo. Porque a pecuária, ela geralmente está nas áreas mais marginais da fazenda. Né? Ela é feita no solo mais fraco, numa região de morro, ou no solo do Pantanal, que é um pouco mais alagado, mais difícil de ser manejado. Nessas regiões vai ser muito difícil a pecuária avançar. Então nós vamos ter que integrar a pecuária na lavoura, a agricultura avançar. Então nós vamos ter que integrar, nós vamos ter que aprender. Então um outro fator importante nesse processo é saber se o nosso pecuarista está apto a fazer essa lavoura. E é por isso que a gente precisa se tecnificar em todas as frentes. Sim. Porque nós vamos ser pressionados a fazer a integração. Então o pecuarista hoje ele precisa aprender a ser lavoureiro. Então nós vamos ter que nos intensificar cada vez mais para que a gente possa sair desses números catastróficos e para que a gente possa realizar meu sonho. Tá aí. E o seu sonho eu achei fantástico, porque ele é o jogo do ganha-ganha, né? É para todo mundo ganhar. E assim, ontem a gente conversando aqui também com o chefe da Embrapa Territorial, com o Gustavo. Sim. E estava falando muito sobre isso. Eu falei, Gustavo, como é que está hoje o crescimento dos sistemas, né? Os sistemas têm crescido, quais são os entraves? A gente falou muito sobre isso, ele também tem essa mesma perspectiva que você. E é a solução para muitos dos problemas, né, aqui e na nossa pecuária ainda para avançar. Agora, Jana, você falou sobre a área de pastagem, quase 170, quase 160 milhões, né, de área de pastagem. Degradação, qual que seria esse volume de áreas degradadas assim que a gente tem? Os números, eu não diria que eles são contrastantes, mas eles são números que nós temos diferentes fontes. O que a gente pode dizer para você é que 80% dessas áreas produzem menos do que o seu potencial. Né? Então nós poderíamos elevar o potencial de produtivo. Desses 80% que produzem menos, 50% estão num estágio de degradação bastante complexo. Que cabe uma reforma, né? Que nós vamos ter que mexer com tudo na fazenda. Né? Isso é um processo muito oneroso, é caro fazer esse processo. Né? Então, por isso a integração ela também pode nos ajudar. Então, quando você faz a integração da lavoura com a pecuária, você consegue amortizar os custos na recuperação dessas áreas. Né? Você utiliza essa lavoura porque você vai ter um resultado mais rápido para poder ou fazer uma conservação de forragem ou vender o grão.
né, e guardar e amortizar todo esse recurso que você usou para essa recuperação. Recuperar uma área de pastagens não é uma tarefa fácil, né, justamente por causa das questões relacionadas aos valores que nós vamos ter que investir para fazer essa recuperação. Mas é algo que não pode deixar de estar no radar. O valor da terra não permite mais que a gente tenha uma pecuária extensiva, né, porque durante muito tempo a pecuária foi feita, né, como desbravadora. Então, você tinha uma área que produzia pouco, você comprava novas áreas e abria, porque era mais barato do que você recuperar a área que ficou para trás e pouco produtiva. Hoje, não é fácil encontrar essa terra por esse preço. Hoje, comprar terra em algumas regiões do Brasil está muito mais caro do que recuperar o que você tem. Além disso, tem as questões do impacto, né? O ambiental, o social, inclusive. O impacto social que a conversão da lavoura para a pecuária traz também precisa ser avaliada, e a gente fala muito pouco sobre isso, sabe, Carol? Porque a pecuária, ela tem uma mão de obra que envolve um número maior de pessoas, porque ela é menos tecnificada. Então, eu tenho menos máquina. Então, eu emprego mais, né? Eu coloco mais pessoas naquela comunidade do entorno que tem várias fazendas de pecuária. Quando a lavoura chega, nós não temos como empregar todas essas pessoas que estavam envolvidas na pecuária. Então, isso também tem um impacto social, né? Então, a pecuária, ela também traz uma empregabilidade muito, muito grande, né? Embora a lavoura tenha melhores salários e os funcionários, os colaboradores estejam mais bem preparados, porque a pecuária é gente com menor escolaridade, né? Então, talvez o salário seja um pouco menor, mas o número de pessoas envolvidas é maior, por causa da necessidade mesmo que a falta da tecnificação envolve, né? Então, a recuperação de áreas degradadas, ela envolve todos os aspectos. E eu estou falando aqui de uma sustentabilidade ambiental, social e também financeira, até porque não existe fazenda verde que está no vermelho. A pessoa não vai se preocupar com a questão ambiental se o caixa dele está ruim. Quando ele arruma uma coisa, ele arruma todas as outras. Então, daí a necessidade da gente se dedicar mesmo à recuperação dessas áreas, para que a gente seja, de fato, né, competitivo. E não precisa de muito para ser competitivo, não precisa de muito para ser rentável. Basta a gente fazer o mínimo e o básico. O arroz com feijão bem feito, né? Exatamente. Que a gente costuma falar. Agora, eu ia até te perguntar isso, quando a gente fala sobre o gargalo ainda ser essa parte das áreas degradadas, né, de pastagem, áreas de pastagem, eu ia te perguntar qual tem sido o maior impeditivo, então, para a gente romper nisso. Você praticamente já me deu a resposta, que a questão financeira, o impacto financeiro para o pecuarista é muito grande. E, não sei se você vai... números mostram que hoje o pecuarista brasileiro, em sua grande, né, vamos ser redundante, grande maioria aí, são pequenos, né, pequenos e médios ali. Sim. Então, esse seria o maior impasse hoje para um trabalho de tecnificação maior? O aspecto financeiro, ele é o maior impasse, né? Existem créditos mais fáceis de ser adquiridos pela agricultura familiar, o pequenininho mesmo, e os grandes. A gente consegue. Entendi. Nós temos as duas pontas, mas nós temos uma meiuca aí que ela fica muito prejudicada, até com a questão de crédito. É engraçado isso, né? Se você pega os médios pecuaristas do Brasil, eles sempre reclamam disso. Se é muito grande, você tem crédito à vontade, Sim. porque você tem muita coisa para deixar ali, né, para o banco ter aquela garantia. Se é pequeno, tem uma série de programas que ajudam nesse sentido, e o médio, ele fica meio descoberto nessa questão. É por isso que o planejamento, ele é importante, né? Então, o processo de recuperação de pastagens, ele tem que começar, sabe onde ele precisa começar? Na mentalidade. Uau! Né? Então, a primeira mudança que você precisa fazer numa fazenda, né, o consultor, a professora aqui falando, Sim. qual a primeira mudança que você faz na fazenda, professora? A primeira mudança tem que ser de mentalidade. Se você não mudar a mentalidade do produtor, ele enxergar que se ele recuperar uma área, se dedicar a isso, se ele tirar um pouco do lucro para dividir com o seu solo, vai funcionar, não muda nada. Se a cabeça não muda, nada muda na fazenda. Né? Então, essa é a primeira mudança, é de mentalidade. Então, quando a gente muda a mentalidade, a gente consegue trabalhar melhor. Então, tem que planejar para que a gente faça essa recuperação aos poucos. Ninguém vai conseguir recuperar uma fazenda da noite para o dia. Ninguém vai recuperar uma fazenda que está degradada em 5 anos. Nós vamos precisar de um planejamento, de um prazo maior até para amortizar o custo. E um dos grandes problemas da nossa pecuária, Carol, um dado bem vergonhoso que a gente tem, é que nós... né, os nossos números apontam que nós reformamos uma mesma área a cada 5 anos.
Não tem pecuária que se sustente com uma reforma de pasto numa mesma área a cada 5 anos. Significa dizer que você faz uma reforma, às vezes mal feita, não maneja o pasto, dali a 5 anos você precisa voltar para o mesmo local que você tinha recuperado. Então, o que isso significa? Que eu tenho que diluir em 20, 30 anos, porque nós estamos falando de uma planta perene. E a gente dilui esse custo em 5 anos. Não tem pecuária que se sustente. Nós precisamos entender que um pasto, quando você escolhe reformar um pasto, quando você escolhe um capim, é para a vida toda. É para 20 anos. Você vai acordar todos os dias e olhar para a cara daquele capim. Isso é o quê? Uma falha no planejamento mesmo? É uma falta de planejamento e uma falta de conhecimento. Porque o que eu observo quando eu vou no campo é que o pecuarista ele gosta de solução fácil para problema difícil. E não existe solução fácil para problema difícil. Nós precisamos entender que pecuária é difícil. Portanto, as soluções serão difíceis, doloridas. Nós precisamos nos adaptar a isso. Né? Então, a questão financeira, o bolso dói mais, mas nós temos um outro gargalo aí, que é o conhecimento. É o conhecimento. Né? Então, mudando a mentalidade, buscando conhecimento, nós vamos mudar tudo. Estava falando ontem com o Rodrigo Albuquerque, Sim. seu colega, né? É, meu colega. E Rodrigo, eu tava falando isso para ele, Rodrigo, informação é vida, né? Exato. Informação é vida, é conhecimento, é a base, é o fundamento, né, para você deslanchar em qualquer área. Carol, só que, olha só, deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre falo, inclusive tá na palestra, né? O conhecimento liberta, né? Liberta. Ele é libertador, não é? É libertador. Mas aí o que você faz com ele? Exatamente. É só a aplicação do conhecimento que transforma. Exatamente. Fava falou aqui também com a gente, não adianta a preocupação, ficar preocupado sem ter ação. Exatamente. Então, olha, vocês estão arrebentando aqui com essas chaves para os nossos pecuaristas, porque tem sido um choque mesmo de realidade para gerar um choque de gestão. Porque tudo isso que você está falando aqui é gestão. Exato. Que não adianta, vamos falar sobre manejo de pastagens, né? No Agricost 2024. Sim. Se eu voltar aqui ano que vem e nada tiver mudado na fazenda dessas pessoas que estavam sentadas ali, o conhecimento existiu. Isso. Mas a aplicação dele não, então não transformou. Não adianta nada. Assim como muitos vieram com uma preocupação, mas se saírem daqui e não colocar nada do que aprendeu em ação, também não vai resolver. Exatamente, é isso. É isso. É isso. Agora, Jana, a gente falou um pouco sobre essa questão da pecuária extensiva, esse machucado, né, nas áreas e tal. E aí, tudo isso para chegarmos, você já apontou as necessidades, as soluções possíveis, né? Acho que o papo aqui está muito produtivo para o pecuarista que queira mudar a mentalidade. Agora, tudo isso já apontando para essa nova pecuária pasto, que é o seu tema central aqui, né? Isso. Porque é dessa forma que vai se chegar a essa nova pecuária. Já estamos vivendo, como que está o cenário hoje? Está muito pessimista, temos caminhos, podemos ser um pouquinho mais otimistas. Qual que é a sua leitura? Mas é claro que devemos ser otimistas. Perfeito. Isso aí, a pecuária, ela é a pecuária. O meu copo está sempre meio cheio. Perfeito. Então, o tanto que a gente avançou, o tanto que eu tenho orgulho dos pecuaristas brasileiros, né? Então, nós tínhamos uma pecuária que era importadora de carne até a década de 1980. Hoje nós somos o maior produtor do mundo, né? A gente fica ali trocando com os Estados Unidos e tudo mais, mas a nossa pecuária ela é uma potência sem tamanho, né? Então, o que essa nova pecuária exige? Ela vai exigir conhecimento, né? E hoje esse conhecimento ele está mais fácil de ser adquirido. Olha a quantidade de eventos. Esse evento aqui, né, esse Agricost 2024 é algo fantástico. Né? Então, você pode chegar numa rede social e encontrar um conhecimento de qualidade. Né? Então, a nova pecuária exige do pecuarista o conhecimento, exige do pecuarista o planejamento. Tá? Então, é fundamental que o pecuarista se veja como um empresário rural. Ótimo. É uma empresa. Né, para que ele possa, então, crescer e se desenvolver. E os pecuaristas que já fizeram isso, já tiveram essa compreensão, são os que estão na ponta. Então, aquilo ali é uma empresa. Né? E, além disso, é a gestão. Então, os números, eles não podem simplesmente ser colhidos. Esses números precisam necessariamente ser transformados em solução para a sua fazenda. Perfeito. Porque não adianta você ter números e não saber ler esses números. Né? Então, eu vejo muita fazenda de pasto rapado degradado que o cara tem um aplicativo para poder fazer gestão. Calma! E não usa o aplicativo. Não, nós precisamos arrumar coisas básicas. Né? E a nova pecuária pasto, ela é um tanto quanto velha. Sabe por quê, Carol? Por quê? Porque não tem muita novidade pra gente poder fazer. Não tem essas tecnologias novas, absurdas, nanotecnologia, tem adubo e tudo mais.
Sabe qual é o grande segredo da pecuária pasto? Fazer o básico extraordinariamente bem feito. Qual é a diferença do ordinário para o extraordinário? O extra. Então, em vez de ficar buscando soluções e achando que tecnificar, eu só vou ter uma pecuária intensificada, nós vamos falar disso, né? A palestra aborda esse tema. Para eu intensificar eu preciso ter 1 tonelada de adubo, eu preciso dividir em milhões de piquetes. Não. Se você tem uma taxa de lotação que é igual à média do Brasil, de 1 unidade animal por hectare e subir para 1,2, você já intensificou. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, né, nessa subida para você ter um pasto rentável e competitivo. Então, a nova pecuária pasto, ela vai exigir conhecimento, planejamento e gestão. Perfeito. Esse tripé matador. Salvador, na verdade. Ô, Jana, fala para mim um pouco sobre esse trabalho da Forragicultura e Pastagens. Já vi aqui pela rede social que, além de levar o conhecimento, como que é o dia a dia? Vocês são um grupo de pesquisadores? Como que funciona? É você mesma? O Forragicultura e Pastagens surgiu na pandemia para atender os meus alunos da Universidade Federal de São João del Rei. E eu achava que eu estava atendendo só eles. Quando eu olhei, de repente, a página do Instagram tinha crescido um absurdo. Né? Então, eu continuo fazendo esse trabalho até hoje, né? Percebi que havia uma demanda por informação de qualidade. Né? Então, a partir daí, criei também um canal no YouTube, um podcast. Tem TikTok, mas não faço dancinha. Mas é só vídeo informativo, né? Então, eu levo as redes sociais, né? Então, é um trabalho meu, né? É um sacerdócio, é um trabalho que todos os dias, se o pecuarista chegar, né, lá no Instagram, Forragicultura e Pastagens, toda semana, né, no podcast e 3 vezes por semana no YouTube, ele vai ter conteúdo novo. Né? Então, eu gero esses conteúdos. Tenho um carinho muito grande por essas redes sociais, porque faço eu, né? Não tem nenhuma agência que faz os posts, nada. Eu mesmo respondo, as pessoas falam comigo, quem responde sou eu. Né? Então, tenho os meus alunos, né, que às vezes me ajudam em uma outra postagem e tudo mais, mas é um trabalho que eu faço porque gosto e porque acredito que a rede social hoje é um meio de comunicação que eu consiga chegar dentro das porteiras. E estou me dedicando a isso. E o feedback, assim, de pecuaristas, tem tido? Como é que tá? É maravilhoso. Aqui mesmo, Aqui né? hoje eu tô só vendo. É muito legal, sabe? É muita gente reconhecendo o trabalho, muito técnico também das empresas dizendo que ajuda, né? Que olham estudantes, que olham as redes para tirar alguma dúvida, pecuaristas. Né? Então, o resultado tem sido bastante positivo e é isso que é animador. Isso que não me deixa desistir. Sim. Só para contar para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, todos os sábados eu abro uma caixinha no Instagram. E aí eu costumo dizer, eu brinco com meu marido, com meu filho, que eu não sei se isso foi um bom negócio. Porque no começo, quando você tem 1.000 seguidores, vem 1, 2. Aí depois, quando você está com quase 150 mil, é um monte de caixinha para responder. E aí, essa caixinha, as perguntas que os pecuaristas me fazem me desafiam todos os sábados. Sábado é meu dia de estudar, Carol. Porque as perguntas que eles me fazem são pontuais e eu preciso respondê-los, né, com segurança. Então, aquelas que eu ainda tenho alguma dúvida, eu estudo o que é melhor. Eu uso toda a rede de colegas das universidades, da Embrapa, para me ajudarem na resposta. Então, tem muitas pessoas envolvidas. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp de pesquisadores e professores, e aí eu mando lá, pessoal, me ajuda. E aí sempre tem alguém que me responde, alguém que é mais especialista em praga, em doença, em adubação. E os pecuaristas têm ali uma resposta muito concreta, baseada em ciência, porque não vem só de mim, vem de todos esses colegas que me apoiam muito. Então, a academia e a pesquisa me apoiam, assim como os pecuaristas. Então, isso é animador. Com certeza. É isso que me faz ter vontade de continuar nas redes sociais. Eu não sou blogueira, eu sou professora, pesquisadora. Né? E agora, como você falou, eu gostei disso. Talvez uma comunicadora. Totalmente. Falei isso pro Rodrigo, eu falei, cara, você tem um podcast, você é um comunicador. Falei pro Gustavo, cadê seu podcast também? Porque eu acho que porque o agro é isso, né? A gente ouve tanto aqui, ó. Falei agora há pouco também sobre sucessão com o nosso diretor da Crimate, Daniel Wolff. E falando para ele, falei assim, Daniel, é a imagem do agro, tá na mão de vocês, tá na nossa mão. Sou comunicadora há quase 25 anos, jornalista. Sim. E há quase 25 anos no agronegócio. Eu comecei quando era mato no mato, né? Sim. E é uma busca incessante. Eu tava falando para ele, uma coisa que o produtor rural nunca pode deixar de fazer é um processo até feio falar. Mas quem tá me ouvindo vai concordar. É quase que uma autoafirmação diária.
O tempo todo ele tem que provar que ele é um fornecedor de alimento, um produtor de comida, e é uma busca diária. Quando vem esses profissionais capacitados como vocês, você é pecuarista também, produtor? Não sou. Não sou. Não, tem a universidade, a gente coordena todos os processos de produção a pasto da universidade, mas não é meu. Que por exemplo, eu falo assim, as pessoas, você é produtora há muitos anos, né? Sou de conteúdo pro agro, exato, né? A gente passa a viver a cadeia de uma forma muito intensa e não é só paixão, eu falo que é um despertar. Sim. Eu estava entrevistando uma deputada que ela falou isso para mim. Eu falei, como que a senhora via antes? Ela não é produtora. E aí eu falei, como que a senhora via antes e agora? Hoje ela é da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ela falou, Carol, senso comum, só anda de caminhonete. E não sei o quê. Agora eu tô lá. Ela é uma das maiores defensoras hoje da nossa bancada e está lá em Brasília defendendo a bandeira do agro. Porque tem que ser revelado, né? Tem que ser despertado. Tem, e é interessante. Saiu um artigo publicado essa semana, né, de mudanças climáticas. E esse artigo ele é impactante, porque o Brasil ele é responsável somente por 1,2% da emissão de gás de efeito estufa. Olha aí. Os maiores emissores são os Estados Unidos, China, né, e a Índia. E a pressão fica toda em cima da gente. Mas por quê? Porque nós somos a potência. Porque nós podemos botar todo mundo no bolso. Então eles pressionam a gente, isso é interesse externo, para que a gente produza menos ou produza mal. Então se você tem uma área degradada, ela é muito mais vista e fotografada do que uma área altamente produtiva. Exatamente, salta aos olhos, né? A gente precisa mudar essa dinâmica. O agro precisa falar para fora do agro. A gente precisa se comunicar lá fora. Alguém me entende. Fora da porteira, porque entre a gente aqui tá muito simples. Nós sabemos, eu sei da importância de cada uma das pessoas que estão sentadas para assistir essas palestras. Eu sei a importância de cada empresa que está aqui, né, no nosso PIB. Sim. Nós conhecemos isso. O agro emprega 1 a cada 3 pessoas empregadas nesse país. Isso é uma potência. Nós precisamos falar para fora do agro, né, de uma forma direta, não brigando, não fazendo um embate. Nós só precisamos mostrar quem somos nós. Nós somos responsáveis por 25% do PIB. E sendo muito mais proativos do que reativos, como a gente muitas vezes vê hoje, né? É sempre uma reação. Eu estava falando isso com o João Branco aqui, né, do marketing. Nos ajude a mostrar para o produtor que a gente precisa ser proativo, focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente importa, e não ficar só sendo reativo e rebatendo o tempo todo, né? Exato. E é o que você faz, por isso é uma comunicadora do agro, pode ter certeza. Ô, Jana, para a gente encerrar, eu só queria voltar nessa questão das áreas degradadas, que eu fiquei com uma dúvida aqui, com relação a financeiro. O impacto financeiro, você tem estudos, tem algum levantamento que aponta, assim, o que... um cálculo, assim, eu não sou muito dos números, como eu te falei, mas eu gostaria, assim, de deixar um pouco, um choque mesmo para o pecuarista que está ouvindo a gente. O que uma área degradada, ele pode deixar de ganhar? O que ele perde, talvez? Olha, tem esses estudos, assim? Existem esses estudos, tá? O pessoal do Antena Agro, lá do Maurício de Palma Nogueira, tem uns estudos muito interessantes que ele traz do Rally da Pecuária. E a quantidade de dinheiro que fica na mesa, tá? Por falta de recuperação de uma área, é muito grande. Eu não vou te falar o número porque eu não tenho ele aqui, tá? Uhum. Mas se o pessoal seguir lá o Maurício, ele aponta esses dados, ele mostra esses dados pra gente, tem um impacto muito, muito grande. E, na verdade, o que acontece? A forma mais barata de alimentar o rebanho é no pasto. Então, se você precisar diminuir o seu custo de produção, é o pasto que vai te trazer isso. Por quê? Porque o que faz você ganhar dinheiro na pecuária? Na pecuária pasto? Taxa de lotação, ganho médio diário e preço. Se você não domina o binômio taxa de lotação e ganho médio diário, você fica dependente do preço. Aí acontece o que aconteceu na baixa. Um monte de gente quebrada. Porque só dependeu do preço. Então, você precisa dominar a sua taxa de lotação e seu ganho médio diário para que você consiga dominar os fatores dentro da porteira. Porque fora da porteira você não domina. Uhum. Nós não temos controle de mercado, nós temos controle do que está dentro da porteira. Então, a recuperação da área degradada, ela é uma forma de você melhorar o ganho médio diário e a taxa de lotação e, consequentemente, melhorar a lucratividade da fazenda e ficar cada vez menos dependente de preço. Então, o custo de produção da arroba no pasto é mais barato. Não tem briga aqui com confinamento, tá, Carol? A professora do pasto odeia confinamento de jeito nenhum. Ah, que bom que você falou isso. Eu comentei ainda com alguém, será que ela é anti-confinamento? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A nossa pecuária, ela é complementar. Tá. 95% do nosso rebanho, ele foi criado exclusivamente a pasto. Dos outros 5% que ficou, em algum momento eles passaram no pasto, na cria.
Então nós temos que fazer uma cria boa, nós temos que fazer uma recria de pasto boa, né, na seca, fazer um sequestro desses animais para que eles consigam desempenhar melhor e entregar para o confinamento o animal que vai ficar menos tempo ali e vai performar melhor. É o combo. Exatamente. E eu vou te falar um negócio? Nós sabemos fazer isso. Nós somos bons nisso. Né? Nós precisamos só fazer com que todo mundo seja bom. E aí, nós vamos voar. A área de pesquisa de forrageiras, de pastagem, no Brasil, como que a gente está? A gente está bem? Muitíssimo bem. Nosso país é o maior produtor de artigos científicos na área de ciências agrárias. Isso é um orgulho pra gente. Quem faz ciência no mundo tropical somos nós. Ninguém faz a ciência que a gente faz. Ninguém entende de manejo de pastagem tropical como o brasileiro entende. Nós ditamos essas pesquisas. Então, nós temos vários grupos trabalhando em várias frentes. Nós já temos coisas avaliando o uso de micro-organismos, promotores de crescimento, que é coisa muito nova. Nós temos grandes empresas trabalhando com melhoramento de plantas forrageiras para que a gente possa ter mais opções para o pecuarista. Então, a nossa pesquisa na área está muito avançada. Né? Então, as Embrapas e as universidades têm trabalhado fortemente para que a gente consiga ter tecnologias que, de fato, possam trazer soluções para a nossa pecuária. O que a gente precisa fazer, né, é fazer com que essa ciência chegue na porteira. Maravilhoso, que aula! Que aula, assim, já antecipei bastante coisa ali da palestra para mim. E assim, quero te agradecer demais em nome da associação, em nome da Acrimate, sabe? Falar que para a gente é uma honra te receber aqui. Deixar o microfone aberto para suas considerações, aquele recado que o pecuarista que está lá com o gado a pasto não pode deixar de fazer, precisa se atentar. O que a prof. Jana indica, a consultora? Eu queria agradecer vocês pelo convite de estar nesse evento, que para mim está maravilhoso, fenomenal, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dos meus sonhos, né? Sim. No podcast, a sua simpatia, muitíssimo obrigada. E o que eu quero dizer para o pecuarista é aquilo que eu sempre digo, né? Que eu espero que você utilize essas frases mesmo para a vida. Elas não são frases prontas, mas são frases que, se você aplicar e você compreender, você transforma a sua fazenda. Então eu vou deixar o recado de sempre: seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Mais uma vez, muito obrigada, Janaína, nossa convidada. Então, encerramos aqui mais um episódio do nosso Acricast, a voz da pecuária de Mato Grosso. Lembrando, tem muito mais conteúdo nas redes sociais, inclusive da Janaína. Deixa seu arroba, Jana. Sempre forragicultura e pastagens. Em todas as redes. Todas as redes. Maravilhoso. E acompanha a gente também, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, o Acricast. Lembrando que é uma realização da Acrimate, a marca registrada da pecuária de Mato Grosso. Aquele abraço e até o próximo.